A paz, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus possa estar na minha vida, na sua vida, nesse dia chamado hoje, que o Senhor Deus amado possa ser seu guardião nesse dia, que o Senhor Deus amado tenha bênçãos e riquezas para a tua vida, que o Senhor Deus amado possa assim te encher de gozo, de alegria, né, de prosperidade, de santidade, de paz, né, de exaltação. Que hoje o Senhor Deus amado possa trazer ao teu coração os desejos da tua alma. O desejo os teus sonhos realizados, né? O desejo de tu ter assim, uma família abençoada, né? Esses dias vindouros aí sejam de grandes alegrias, né? E que a paz do Senhor esteja com cada um dos irmãos, amém? Eu sou a missionária Rosângela França e trago aqui hoje uma palavra para os irmãos, aqui em Salmos 9, é uma ação de graças, né, por um grande livramento, e diz assim a palavra do Senhor: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas, e em ti me alegrarei, saltarei de prazer, cantarei louvores a teu nome, ó Altíssimo, porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentastes no tribunal, julgando justamente. Aramanassi canta. Repreendestes as nações e destruístes os ímpios, apagastes o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se e assolaram-se. Tu arrasastes as cidades e as suas memórias pereceu com elas. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio para os tempos de angústia. E em ti confiarão em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Olha quão grandioso é isso aqui, irmãos, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele é um Deus poderoso e santo, né, irmãos? Olha, eu tive que sair dali porque estava uma chuva e estava já molhando. Eu estava na área de serviço, irmãos, me perdoe. Mas olha só, o Senhor Deus amado garante aqui para mim e para ti que os nossos adversários, os nossos inimigos, eles serão derrotados, né? E nós seremos assim exaltados diante do poder do nosso Deus, porque Ele que garante, que Ele que nos sustenta o nosso direito, né, irmãos? E a nossa causa, né? E Ele que no tribunal, Ele é que julga a minha causa e a tua causa. Então, irmãos, o nosso Deus, Ele é bondoso demais. O Senhor, Ele tem sim feito nas nossas vidas, tem repreendido os males, os inimigos, né? Tem repreendido nas nossas vidas o espírito maldito, né? O Senhor, Ele tem sido por nós, por mim e por você, irmão. Então, nós viemos assim confiar nele, porque Ele diz, né, que Ele já preparou ali o tribunal, sabe, irmãos? Então, Ele está nos concedendo a vitória, né? Ele que vai julgar a minha causa, a sua causa, né? E Ele é que faz justiça, né, irmãos? E Ele é que conhece se o povo dele é reto ou não diante dele. Não sou eu que vou julgar e nem é você que vai julgar, mas quem vai julgar é o meu adversário, né? Porque o Senhor tem a medida certa de julgamento, irmãos. Ele nem vai cobrar a mais e nem vai cobrar
cobrar menos, né, irmãos? Porque o nosso Deus, ele é justiça, né? Mas todo aquele que se levantou contra mim, contra você, esse assim ficará, né? Pagará um preço por conta disso, né? Por conta que se levantou, por conta que levantou falso, por conta que desejou o mal, né? Por conta que colocou impedimento no caminho para poder a pessoa não ter vitória e tudo, né? Deus diz que vai cobrar deste, mas nós devemos deixar realmente, verdadeiramente nas mãos do Senhor, porque Ele é que sabe a medida exata, né, irmãos, de cobrança, né, irmão? Porque se nós mesmos fôssemos cobrar os nossos adversários, nós mataríamos, faríamos coisas ainda piores do que aquela que eles nos desejou, né? Então nosso Deus, ele que tem o peso e as medidas, né, irmãos? Então o nosso Deus, ele sabe dosar como cobrar, né? E como fazer justiça na minha vida e na sua vida. Se você foi desmoralizado publicamente, ele vai te exaltar também publicamente, né, irmãos? Muitas vezes é preciso até nós passarmos por algumas situações e para nós também vermos o agir do Senhor, porque o nosso Deus, ele não deixa nada passar, irmãos, existe um memorial diante do Senhor de tudo aquilo que eu falo, que eu penso, que eu ajo, como eu me comporto, como tudo, irmãos. Então nós devemos estar com um constante pedido de arrependimento, porque nós sempre estamos falhando em alguma coisa, né, irmãos? Então, que os irmãos também venham ter esta consciência de se avaliar, de se analisar em aquilo que tem sido falado, porque existe um memorial, irmãos, diante do Senhor. E todos os dias nós devemos, antes do pôr do sol, nós devemos estar com a nossa vida repassada diante do Senhor. Meu Deus, em quem que eu pequei, em quem que eu errei, o que que eu falei que não foi bom aos teus ouvidos e nem aos ouvidos dos meus irmãos. Então, irmãos, nós devemos estar assim em constante vigilância, diz assim também aqui a palavra do Senhor, né? Mas o nosso Deus, ele é fiel, ele conhece os seus justos. O Senhor, ele conhece os fiéis, os verdadeiros, aqueles que mesmo que ainda cometem algum ato de gravidade, alguma coisa assim, mas que automaticamente já se arrepende, pede perdão pela sua falha, pela sua fraqueza, né, irmãos? Então o Senhor, ele analisa tudo isso, ele conhece quem são os seus, porque realmente a ira muitas vezes nos sobe, né, irmãos? Mas nós devemos ter um entendimento, uma compreensão de que nós não podemos ir avante, não podemos deixar crescer uma ira, não podemos deixar crescer um desentendimento, nós não devemos deixar crescer um mal-estar, né, irmãos? Entre pessoas, né, entre situações, mas nós devemos combater o mal, né, evitando, muitas vezes, mesmo que ouvimos coisas que nos aborreça, que não nos agrade, mas muitas vezes devemos nos calar, muitas vezes até devemos nos afastar, nos isolar, para que não tome uma proporção maior, né, irmãos? Então, o Senhor Deus é que nos ensina a palavra do Senhor, né? E Ele garante que aquele que é fiel e justo vai cantar louvores, né, ao seu nome, né? E ele acaba nos afirmando, olha, eu habito em Sião, sou digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração da sua parte, da minha parte. Entendeu, irmãos? Nós estamos aqui, fomos enviados a esta terra, a esta família a qual nós temos, né, a estes grupos a qual participamos, tanto da sociedade como da igreja, como do trabalho. Onde quer que nós viemos estar, nós estamos sempre reunidos em grupos. Então, irmãos, que nós possamos ser a diferença em Cristo Jesus, né? A diferença para somar, para que todos possam ter participação e morada no reino, entendeu, irmãos? Eu tô vendo muita coisa sobre o reino, então que nós possamos ter parte com o reino. O Senhor, ele foi enviado pelo Deus Pai Todo-Poderoso, né? Para que nós pudéssemos assim conhecer um pouco mais daquilo que acontece no reino dele,
né? E o reino dele diz que não entra de qualquer maneira. Você tem que estar com suas vestes brancas, suas vestes limpas, né? Você deve estar com o coração puro, como de uma criança, como que ele relata nos evangelhos. Quando você tem um coração puro, tanto quanto de uma criança, porque a criança sofre algum tipo de aborrecimento, né? Acontece alguma coisa na vida dela, mas ela é rápido e fácil em perdoar. Ela não guarda rancor. Imediatamente ela já está participando de novo, porque ela mesma que magoou, que ofendeu, que tomou alguma coisa, né, irmãos? Então, o Senhor Deus diz que nós viemos a estar como um coração de uma criança, mesmo ainda sendo velhos, adultos, né, e etc. Ele quer ver em nós o cumprimento da sua palavra, da sua verdade, né, irmãos? Então, que nós possamos, assim, ser fáceis em perdoar, ser fáceis em congregar, em estarmos juntos. Porém, irmãos, o que eu pude observar ontem numa reunião na qual eu participei, é que muitas vezes nós queremos nos pronunciar por coisas e muitas vezes passamos um pouco do nosso limite. Nós devemos ser um pouco mais contidos, um pouco mais como fala, mais contidos, né? E não ser muito participativo, porque muitas vezes você se desprende de uma tal forma, daí a pouquinho você está se revelando, falando de seus sonhos, dos seus projetos, de suas coisas, e você vai lançando ao léu, entendeu? E pessoas, você não sabe quem está verdadeiramente no seu meio, se são pessoas que te desejam realmente que você seja vitorioso, ou se são pessoas que são cobiçosas, pessoas que são invejosas, e etc. São N situações que isso podem ocorrer, né, irmãos? Então, Deus vai trazendo para nós, olha, te modera, te comporta, né, te equilibra. Eu preciso que você venha ser um líder, mas que você não possa estar desbravando aí certas coisas, entendeu? Então, nós devemos saber até onde nos compete de estar, até mesmo de nos pronunciar com algumas coisas, né, irmãos? Porque o nosso Deus, ele é criterioso, sabe? Então, ontem eu senti muito isso da parte do Senhor. Eu quero e peço todos os dias em oração que o Senhor Deus amado me permita, sim, estar no meio das pessoas, porque eu sou líder, né, irmãos? Então, todos aqueles que têm encabeçado como liderança, ele tem que ter comunicabilidade, né, com as pessoas. Porém, tem que saber a dosagem certa, né, irmãos? Para que daqui a pouco, como diz aí o ditado do mundo, não tá dando bom dia a cavalo, né, irmãos? Então, você tem que saber até onde é possível de ser falado, o que tem que ser falado, né, irmão, com propriedade, e você tem que estar ali naquela sua posição a qual Deus te chamou, te deu, de responsabilidade, né, com carisma, com educação, com essa boa nova aí do Senhor, porém, sabendo que se tu fala alguma coisa que passa da tua medida, você vai ser julgado ali, né? Por mais que se diga que não se julgue, irmãos, as pessoas são preparadas para isso. Porém, a gente que tem que abrir um conserto diante de Deus, que nós vemos assim, que nós estamos um pouquinho excedentes, que nós vemos assim, ter a consciência pelo Espírito Santo e dá uma retrocedida, né? Como meu pastor sempre fala, muitas vezes você está muito cheio, muitas vezes você tem que se esvaziar de si mesmo, da sua autossuficiência, né? Da arrogância, muitas vezes do autoconhecimento, que quer se expor demais. Então, muitas vezes você tem que se dar uma esvaziada, dar uma murchada, né? Para que deixe o poder de Deus agir no nosso meio, né, irmãos? Essa é a palavra que Deus me colocou hoje nos lábios para falar para os meus irmãos, né? E gostaria que os irmãos compartilhassem, dessem um like e se inscrevessem também no meu canal, amém, irmãos? Eu preciso que esse canal cresça para que muitas pessoas possam
ser conhecedoras libertas, né, irmão? Para a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz para todos.